Ok, vamos dar continuidade às nossas palavras. E hoje eu tenho um assunto interessante. É um assunto que sempre foi interessante, sempre me chamou a atenção desde antes, quando eu comecei a ler a Bíblia. Só que o tempo está passando e a gente praticamente vai relaxando. Por exemplo, na década de 80, aqueles que mais ou menos na minha idade, os outros sabem que aconteceu uma década de 80. Foi uma década que eu creio que teve um crescimento fantástico nas igrejas. Eu creio em todos os tempos, porque era um tempo que se falava muito sobre escatologia, o arrebatamento da igreja, né? Esses assuntos escatológicos trazidos por Apocalipse, Daniel, enfim, um assunto. E naquela época se fazia muita música, canções a respeito do assunto. Mas os anos foram passando e parece que a gente vai se esquecendo dessas coisas. E hoje nós já estamos uma época em que praticamente esse assunto não é mais ventilado. É difícil pregadores, pastores, mestres, né, falando sobre este assunto. Mas eu achei muito interessante na semana passada, a Veja da semana passada. Ela trouxe um assunto bastante interessante para que você possa saber. A Veja de 8/2, no dia 8, quer dizer, exatamente uma semana atrás, no momento que estou fazendo essa filmagem, não é? Trouxe uma reportagem na parte comportamento, tecnologia. E a manchete era: a internet sabe tudo de você. Eu já tinha lido outras vezes, né, porque também uma outra revista, a Super Interessante, trouxe um assunto bastante chamativo, né? O lado negro do Facebook. E fala muito sobre esse assunto, o lado negro do Facebook. E eu já conhecia e outros assuntos que a gente pode ler, né, no dia a dia. Mas o que me chamou a atenção foi esse aqui, né? Essa manchete da Isto É, sobre a internet sabe tudo de você. E eu comecei a pensar sobre o controle total, que a gente sabe que o mundo está sendo levado para um controle, um controle na economia do mundo, né? E esse controle está registrado em Apocalipse, capítulo 13. Para aqueles que são familiares da Bíblia, já sabem mais ou menos o que eu estou fazendo. Capítulo 13 de Apocalipse fala exatamente de um controle, né, sobre a humanidade. O capítulo 13, o verso 1 até o verso 10, fala sobre o anticristo político, né, o poder que ele vai ter, a inteligência dele, né, a capacidade de resolver o problema da humanidade, mesmo que seja por pouco tempo, né, porque a Bíblia diz que ele vai ter pouco tempo, né, esse governo vai durar uma semana de anos, que seria exatamente 7 anos, é o que Deus fala em Daniel, no capítulo 9. Mas no mesmo capítulo 13, verso 11, a gente vê sobre a besta que subiu da terra. Aqui nós vemos duas bestas. Uma besta que subiu do mar aqui simboliza nações, aqui é o anticristo político. E tem a besta que subiu do mar, a partir do verso 11, que é o anticristo religioso, que a Bíblia fala. Porque um é a besta que subiu do mar e outra é a besta que subiu da terra. A besta que subiu da terra é a besta que sobe das massas. Terra aqui fala sobre gente. E aqui o verso diz: então vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres
semelhante ao de um cordeiro, mas fala como dragão. Veja bem, ele fala que essa besta tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro. Né? Se você olhando assim para ela, no pensamento do Senhor, parece um cordeiro, né? Com lã, 2 chifres, mas quando fala, né? Fala como um dragão, a Bíblia diz. Então Deus compara um homem aqui a um cordeiro, mas também compara a sua fala, a sua inteligência, a sua sabedoria a de um dragão. Aí diz assim o texto: e exercia toda a autoridade da primeira besta, que subiu das nações, que é o anticristo político, na presença dela, né? Na própria presença da besta. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. O que é que a Bíblia está dizendo? Que o anticristo, aquele que vai dominar as nações, ele vai sofrer um atentado, e ele como se morresse, mas ele vai reviver. Então, enquanto ele está nessa recuperação, o anticristo religioso, que é o que sai da terra, o que sai de entre as massas, passa a exercer o domínio político do anticristo propriamente dito, né? do principal. Só que aqui diz que ele é como um cordeiro, então fala de uma pessoa que aparentemente mansa, né? Aparentemente ordeiro, pacífico, não é? Com 2 chifres. Esses 2 chifres falam sobre poderes. Aí nós vemos o poder político e o poder religioso. Então hoje a gente tem nações no mundo que os seus presidentes exercem esses 2 poderes. Por exemplo, o Papa exerce. Ele é um líder religioso, mas ele é também um líder político. Né? O Vaticano é uma nação, a menor nação da Terra, mas é uma nação. E nós temos outros, principalmente em países árabes, né? De monarquia, né? E que o presidente, ele é não somente o presidente, mas ele é também o líder religioso daquele povo. E assim vai a história. E aqui vai acontecer exatamente isso. Esse pseudo-cristo aqui, né? O anticristo que sai da terra, ele vai exercer esses poderes. E lá no final do verso, no capítulo verso 17, diz assim: para que ninguém pudesse comprar. Vamos ler o verso 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Aqui já começa um controle. Ele vai apresentar um projeto, logicamente que aqui é um projeto de controle total. E vai existir uma marca na mão direita ou na testa. Aí segue o verso. Para que ninguém pudesse comprar, então é uma marca econômica, ou vender, ou seja, negociar, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, a besta, esse poder, esse homem, ele tem um nome, o nome dele tem um número, e ele também tem um sinal. Logicamente que todo esse projeto vai ser dividido nessas 3 partes, né? A pessoa pode receber somente o sinal, pode receber o nome da pessoa e pode receber o número. E eu fico pensando sobre isso. Isso aqui fala sobre controle total, entendeu? E no próximo vídeo a gente vai analisar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Por isso que é bom que você não perca no próximo vídeo, ok? Um grande abraço.